Você quer ir para Desespero? Sobe aí. Mas eu já te aviso, a viagem é só de ida. Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Desespero, que é um dos meus livros favoritos do King. E que aqui ele faz o que ele sabe de melhor, que é explorar o bem e o mal e colocar os seres humanos em condições adversas para tentar provar que todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. A gente vai conhecer aqui algumas pessoas, e dentre elas uma família, que é a família Craver, vai ficar Craver, tá? Que é composta pelo David, um menino de 11 anos, a Pai, que é uma menininha de 5 anos, mais ou menos, o Ralph, que é o pai, Ralph ou Steve? O Ralph, que é o pai, e a Ellen, que é a mãe. Eles estavam fazendo uma viagem pelo interior dos Estados Unidos rumo ao Lago Tahoe. E eles acabam sofrendo meio que um contratempo com o trailer deles e são abordados por um policial. A gente vai conhecer a Mary e o Steve, que são um casal, marido e mulher, que também são abordados por esse mesmo policial. A gente vai conhecer o John, que é um escritor e está fazendo uma viagem pelos Estados Unidos de moto para escrever seu próximo romance. E ele também é abordado por esse policial. Todas essas pessoas são colocadas dentro da delegacia em desespero, junto com o senhor que já está lá, que a gente só vai descobrir quem ele é mais pra frente. Todas essas pessoas foram abordadas pelo mesmo policial, um cara que eles descrevem como um homem gigantesco e que não tem vida, né? Os olhos, eles descrevem o tempo inteiro os olhos acinzentados e vazios, extremamente vazios. E isso chama muita atenção durante toda a história, porque é sempre os olhos que são descritos. A gente vai acompanhar um pouco a vida deles e o que esse policial vai fazer com eles quando eles chegam nessa delegacia. Mas além desse policial ser muito estranho, a gente vai perceber que ele, além de falar uma língua muito estranha, que ele fica o tempo inteiro falando tac, tac, e mais umas coisas que são impronunciáveis, ele parece que exerce algum controle sobre os animais, não todos, sobre animais que normalmente comem carniça, tá? Que são os coiotes e os urubus. Tem uns outros animais que vão aparecendo ali, que ele também tem alguma influência sobre, né? E a gente vai descobrir o porquê que ele tem essa influência. Do outro lado, enquanto essas pessoas estão na delegacia, a gente vai conhecer um pouco da história do David, que é um menino de 11 anos, como eu havia falado para vocês, que é muito diferente de todos os meninos de 11 anos que a gente conhece. Ele tem uma fé em Deus, uma fé absurda, uma fé que transborda, assim, é uma fé que é muito difícil de se ver e de entender. Ele tem uma explicação muito razoável para essa fé dele, tão grande, para ele acreditar tanto em Deus assim, que é o fato do melhor amigo dele sofrer um grande acidente e quando todos estavam preparados para se despedir desse menino, o David pega e faz uma oração pedindo a Deus, né, para que ele deixe o Brian vivo, né, e bem, né, e ele acaba conseguindo realizar isso e é chocante porque a gente logo vê como Deus age e como o diabo age na mesma pessoa e o quão forte esse menino é para ele rebater o diabo e ficar só com Deus dentro dele. Lógico que estamos falando de King, então ele ia trazer essa questão da fé para um universo um pouco mais pesado, um pouco peculiar. Ele vai levar todas essas pessoas para dentro dessa cidade de desespero, pessoas que foram selecionadas ao acaso, né? Aparentemente todos eles foram selecionados ao acaso, e o que traz alguns problemas para a entidade, por assim dizer, que quer usar essas pessoas, né? A todo momento o policial ameaça a vida de todos eles, né? Diz que vai matar e tudo mais, mas a gente aos poucos vai entendendo que na verdade ele precisa dessas pessoas vivas, ele não pode simplesmente matar essas pessoas. E quando a gente entende o que é o policial
E quem está por trás de tudo que o policial faz, a gente consegue captar o porquê que o King colocou um antagonista tão peculiar dentro dessa história. Quando essa entidade percebe a força e o poder que emana de dentro do David apenas por ele acreditar em Deus, as coisas ficam um pouco mais complicadas, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. Tudo começa a acontecer nessa cidade por causa de uma mina que estava abandonada e foi reaberta para voltarem os trabalhos, para voltar a explorar o minério e tudo mais. E tudo acontece por causa dessa mina. E essa mina guarda nas suas profundezas um segredo muito grande que deveria ter ficado ali enterrado para sempre e que nunca deveria ter saído de lá. Nós estamos falando dos seres humanos. E os seres humanos são um pouco inconsequentes nas suas escolhas. E as consequências dessas escolhas é o que aconteceu em Desespero. Gente, o título desse livro não poderia ser mais fiel ao que você sente quando você está lendo esse livro. Existem cenas aqui que fazem você sentir um desespero real. É um desespero que você não consegue nem controlar. É algo que te tira do prumo real. Você sofre junto com esses personagens e você meio que se vê ali torcendo e gritando e avisando, sabe? Que nem quando você tá assistindo algum filme de terror e você vira pra pessoa, não entra aí! É mais ou menos isso que você vai sentir quando você estiver lendo Desespero. Outra coisa que foi assim maravilhosa nessa releitura e que só foi possível por eu estar fazendo a releitura em ordem cronológica dos livros do King foi encontrar dentro dessa história tão terrível uma personagem maravilhosa, uma personagem que eu adoro, que é uma personagem de Rose Matter, que na primeira vez que eu li, como eu não tinha lido Rose Matter, eu não liguei uma coisa com a outra. E aí, como eu acabei de fazer a releitura de Rose Matter, eu pude apreciar essa ligação entre as duas histórias. O King costuma muito fazer isso, colocar personagens, lugares, citações, e às vezes até alguns acontecimentos de seus outros livros dentro das histórias, mas normalmente essas pessoas não exercem nenhum papel de destaque, não é importante para o desenrolar da história. O que não acontece aqui, a pessoa que aparece, a personagem que aparece nesse livro, ela é extremamente importante para o desenrolar dessa história. E sem ela, muitas coisas não aconteceriam, muitas coisas não seriam possíveis. Então, assim, é maravilhoso. E cada vez que isso acontece, eu me dá mais certeza de que a escolha de reler esses livros em ordem cronológica foi a escolha mais acertada que eu fiz nos últimos tempos. Certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. E